querido aluno, querida aluna, estamos aqui de novo. Aula 2 da nossa revisão de Direito Administrativo para o exame 41 da OAB. Vamos lá? Aqui estão as minhas redes, @César Babler é meu canal do Instagram e o César Babler é o canal do YouTube, tá bom? Vamos lá, requisição administrativa versus desapropriação. Vocês sabem que desapropriar é tirar a propriedade de alguém. Quem pode tirar? O Estado. Desapropriar é igual a retirar. Retirar para sempre. E quando eu retiro para sempre, eu tenho que pagar? Em regra, tem que pagar. E como é esse pagamento? Prévio, justo e em dinheiro. Não pode confundir, cuidado, para não confundir desapropriação com confisco. No confisco, o Estado também retira a propriedade definitivamente, para sempre. Retira para sempre. Qual que é a diferença? No confisco, o Estado não paga. Retira para sempre, não paga. Quais são os únicos casos de confisco no Brasil? Os únicos casos de confisco no Brasil são plantação de psicotrópicos ou tráfico de drogas e trabalho escravo. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos continuar. A pergunta aqui é a diferença entre desapropriação e requisição. Então, vamos para a requisição. Requisição administrativa. O que tem a requisição que a desapropriação não tem? A requisição, o Estado não retira para sempre. O Estado retira e devolve. O Estado retira e devolve, ou seja, ele simplesmente usa. E quando ele retira e devolve, usa, ele indeniza? Lembrando, não pode esquecer esse detalhe, hein, pessoal? Só indeniza se houver dano. E ao final, só indeniza se houver dano e ao final, quando for devolver, não antes, tá? Beleza. Então, vamos ao próximo tema. Caducidade e encampação. Caducidade e encampação. Então, vamos lá. Caducidade e encampação. Caducidade versus encampação. Primeiro eu queria falar para vocês das semelhanças. Caducidade e encampação. Semelhanças. O que elas têm em comum? Tanto a caducidade quanto a encampação são temas do serviço público. Serviço público, tema específico de concessão de serviço público. Exemplo aí, o serviço de ônibus, para você ter ideia do que eu estou falando. A outra semelhança entre elas é que ambas são formas de extinção da concessão. Extinção da concessão. Ou seja, o contrato de concessão vai acabar, tanto com a encampação quanto com a caducidade. Se a prova falar para vocês, a administração realizou a caducidade, mas o contrato continua, nem vai nessa, nem continua lendo. Mesma coisa com a encampação, tá? Mas o que interessa para vocês são as diferenças, mais a diferença, né? Qual é a diferença entre elas? A diferença é que a encampação e a caducidade fundamentam-se em fatos distintos. A caducidade sempre está associada a inadimplemento da concessionária. Inadimplemento da concessionária. Enquanto a encampação
é o fim da concessão por interesse público superveniente. A administração perdeu o interesse em continuar realizando aquele contrato com a concessionária. Por isso, ela realiza a encampação. Na caducidade, não tem indenização nenhuma à concessionária. Na encampação, tem indenização e depende de lei também, viu? O legislativo tem que aprovar a encampação. Então, não é tão simples assim. Beleza? Beleza. Nosso último tema é o tema da responsabilidade do Estado. É o tema da responsabilidade do Estado. Então, vamos lá. O que é importante aqui? O importante aqui é que o Estado responde pelos seus atos. O Estado é obrigado a indenizar os danos causados. O Estado é obrigado a indenizar os danos causados por seus servidores a particulares. E essa indenização tem natureza objetiva. O que significa isso? Essa indenização não depende da comprovação de dolo ou culpa do agente causador do dano. Não depende. Então, a responsabilidade é objetiva. Lembrando ainda que, se estivermos diante de omissões estatais e essas omissões ocorrerem no contexto de uma custódia, estatal, teremos também responsabilidade objetiva do Estado, ainda que estejamos diante de omissões. Por quê? Porque nesses casos em que há custódia, o Estado cumpriu mal o seu papel de cuidar da pessoa, de cuidar do paciente internado no hospital público, de cuidar do preso que estava no presídio. E por isso aconteceu o dano e o Estado responde. O nome de tudo isso é responsabilidade objetiva. E a teoria que fundamenta tudo isso é chamada de teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. Tá? Lembrando ainda que importante vocês saberem, deixa eu ver se eu consigo fazer a telinha aqui, vamos lá. Existem hipóteses em que o risco será integral e a teoria não vai ser risco administrativo. Existem hipóteses em que se aplica a teoria do risco integral. E o que significa risco integral? Significa que o Estado sempre vai responder, independente de dolo ou culpa. Mas isso já não era assim, como a gente viu agora há pouco? Então, o que a gente viu agora, na regra geral, teoria do risco administrativo, na teoria do risco administrativo, o Estado pode alegar excludentes de responsabilidade e deixar de responder. As excludentes são caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Tudo isso são alegações do Estado para deixar de indenizar a vítima. Agora, nessa teoria do risco que a gente está vendo integral, não há possibilidade do Estado alegar excludentes. Não há possibilidade do Estado alegar excludentes. Por quê? Porque essas excludentes só acontecem no risco administrativo. Nessas hipóteses que eu vou falar de risco integral, a situação é tão grave que o Estado não poderia sequer cogitar de uma excludente. Ele responde sempre. Ainda que estejamos diante de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Quais são as situações em que isso acontece? Isso acontece nas hipóteses de dano nuclear e também de dano terrorista. Nessas duas hipóteses de dano nuclear e dano terrorista, o Estado sempre vai responder de forma objetiva e sem qualquer possibilidade
do Estado alegar alguma excludente em seu favor. Com isso, a gente finaliza a nossa revisão de direito administrativo. Queria agradecer pela paciência de vocês em ouvir-nos aqui. Indicar de novo as nossas redes sociais, né? O Instagram, aqui o Instagram, @CésarBabler, e o nosso canal do YouTube, que eu acho que você está assistindo esse vídeo por aí, se é que não repassaram de outra forma, mas deve estar assistindo por aí. Então, agora basta você ir lá e se inscrever, além de dar um like no vídeo, porque daí ele consegue alcançar uma quantidade maior de pessoas. Tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar, podem me procurar, mandem mensagens. Estou à disposição para ajudar. A ideia desses vídeos é manter vocês calmos, manter vocês mais tranquilos nesse clima de véspera de prova, véspera de prova. Tá bom? Um abraço a todos, nos vemos em breve. Sucesso, pessoal. Tchau, tchau.